Bom dia, quarto ano. Explicação da aula de História do dia 14 de setembro. Então, vocês vão ler o texto, que está falando sobre os bandeirantes. Os bandeirantes ficavam muito tempo no sertão, abrindo novos caminhos em busca de ouro. Saíam de São Paulo e partiam em várias direções. Como você já sabe, além do ouro, os bandeirantes se interessavam também pela captura de indígenas para escravizar. Os povoados fundados pelos bandeirantes contribuíram para aumentar o tamanho da colônia portuguesa na América, ultrapassando os limites do Tratado de Tordesilhas. Os caminhos dos bandeirantes. Expedições lançaram-se pelo sertão, aí passando meses e às vezes anos em busca de indígenas a serem escravizados e metais preciosos. As bandeiras tomaram uma série de direções: Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul. Raposo Tavares caminhou em direção ao Paraguai. Seguiu depois no rumo nordeste, atravessando Rondônia para que em seguida descer os rios Mamoré e Madeira e pelo Amazonas chegar afinal a Belém. Então, quem escreveu o texto foi Fausto Borges, Histórico CISA do Brasil, São Paulo, Eduz 2009, página 51. Vocês vão responder a bolinha verde. Trace no mapa abaixo, com uma linha colorida, o trajeto de Raposo Tavares, descrito no texto acima. Não se esqueça de dar um título. Então, o título vocês podem colocar o trajeto de Raposo Tavares. Então, pode colocar aqui, o título, O trajeto de Raposo Tavares. Então, olha lá. Eles saíram de onde? De São Paulo. Então, vocês vão localizar São Paulo aqui, Então, ele saiu daqui de São Paulo e ele chegou em Belém. Então, você vai pegar todo esse trajeto aqui, passar por São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Amazonas, Amapá, até chegar em Belém. Então, esse é o trajeto que Raposo Tavares fez. Página 71. Você sabia que a presença dos indígenas na Vila de São Paulo e no movimento das bandeiras foi muito importante? Durante os séculos XVI e XVII, muitos chefes indígenas se aliaram aos portugueses para aumentar seu poder em guerras contra outros grupos indígenas. Assim, participaram das expedições para capturar seus inimigos, tornaram-se amigos dos portugueses e se adaptaram ao modo de vida do colonizador. Os indígenas e mamelucos ensinavam aos portugueses a melhor maneira de navegar pelos rios. Eles também possuíam muitos conhecimentos sobre as plantas que serviam como alimento e como medicamento. Essa foi uma das maneiras pelas quais os hábitos indígenas se misturaram com os hábitos portugueses e ajudaram a formar a cultura brasileira. Sobre esse assunto, leia o texto abaixo. A influência indígena. Os índios, além de ensinar o caminho, carregavam as provisões e eram responsáveis pela coleta dos frutos da floresta necessários à alimentação do grupo. Durante o tempo que passavam no sertão, o alimento básico era a farinha de guerra, feita de mandioca cozida e captada, além do que encontrassem na mata. Dependiam da caça, da pesca, das ervas e raízes do mel silvestre. Então, a primeira bolinha verde. De acordo com o texto, como se dava a influência indígena no cotidiano dos bandeirantes? Então, se dava através da alimentação, certo? Então, aqui, o alimento básico era a farinha de guerra, feita de mandioca cozida. Então, essa era a influência indígena dos bandeirantes. A palavra a seguir é bastante importante no estudo sobre a colonização do Brasil. Número 1. Discuta com seus colegas. Então, você não vai discutir com os colegas, vai discutir com a professora ou com a mamãe. Quais os pontos negativos e positivos das expedições bandeirantes? Então, olha lá, Os pontos positivos é que eles possuíam muitos conhecimentos sobre as plantas que serviam como alimento e como medicamento, certo? E o ponto negativo é que eles participavam das expedições para capturar seus inimigos, tornando-se amigos dos portugueses e se adaptaram ao modo de vida do colonizador. Então, esse pode ser um ponto negativo e um ponto positivo. Número 2. Você já viu na televisão
leu em livros ou na internet alguma referência aos bandeirantes. Escreva no caderno como se referiam a eles, se a opinião era positiva ou negativa. Então, é uma resposta pessoal. Você vai me falar se ele é uma referência positiva ou negativa. Página 72. Os bandeirantes descobriram o ouro em Minas Gerais, no fim do século XVII. A extração do ouro atraiu colonizadores do Brasil e de Portugal para a região das Minas no século XVIII. Depois, outras regiões mineradoras foram descobertas, ainda mais para o interior, em Goiás e Mato Grosso. Então, olha lá. Nós temos aqui um mapa onde está falando Brasil, áreas ocupadas pela colonização século XVIII. Então, o que está de amarelo bem clarinho são as áreas não ocupadas pelo colonizador, que é esse daqui, ó. O que está de amarelo mais escuro é áreas conhecidas e pouco povoadas, que são essas aqui, ó. E o que está de laranja, áreas sob influência das cidades e vilas, então são essas aqui, ó. E o que está ao quadradinho preto é cidades formadas a partir da mineração. Então, Ouro Preto, Sabará, Mariana, Cabo Frio, Rio de Janeiro, São Paulo, Laguna, Cuiabá e outras mais. E esse traço é o limite atual que nós estamos vendo aqui, ó. Então, a bolinha verde. Algumas cidades do interior do Brasil se formaram nos locais de mineração. Observe o mapa acima e escreva o nome de 3 cidades. Então, você pode escolher 3. Então, podemos colocar o Ouro Preto, Sabará e Mariana. Essa parte aqui de pesquisa não é para fazer. Então, vocês vão resolver até aqui, até a bolinha verde, certo? Boa atividade.